Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nunca desistam de seus sonhos. Aprendam a se levantar depois de cair. Parem de chorar e tomem uma atitude, porque assim não terão tempo de se arrependerem. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém? Tomando a atitude certa. Este é o título desta reflexão. Queridos irmãos, queridos amigos, não esperem que as coisas estejam prontas para vocês tomarem uma atitude. Tomem atitude, pois assim todas as coisas ficarão prontas. O passado não volta, o presente é curto e o futuro é incerto. Portanto, tomem uma atitude agora. Irmãos, logo que começamos ou recomeçamos a nossa caminhada de fé, somos assolados pelo medo. Todas as coisas ruins que fizemos no passado começam a voltar em nossa mente. E nós começamos a sentir como se nada fosse mudar de fato. Começamos a pensar que talvez nós realmente não tenhamos mais jeito e que estamos destinados a viver cometendo os mesmos erros de sempre, sentindo o mesmo vazio existencial dia após dia. Temos a impressão de que a mudança que todos falam que encontraram em Jesus não acontece para nós. E começamos a achar que tem alguma coisa de errado conosco. Irmãos, olhando os recursos naturais com a nossa visão terrena, talvez nós, de fato, não tenhamos condições de vivermos uma mudança em nossa vida. Mas Deus deseja nos dar uma nova ótica sobre ela. Deus deseja que vivamos pela fé e não pelo que vemos. Deus não quer que fiquemos nos questionando quando a mudança em nossa vida virá ou como ela virá. Ele quer que apenas confiemos e que vivamos uma vida que declare a nossa confiança nele. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, devemos tomar uma nova atitude diante dos problemas que nos acompanham desde muito tempo. Em vez de pensarmos, não tem mais jeito para nós, não tem mais jeito para mim, devemos começar a viver com a certeza de que o nosso Deus é o Deus do impossível. Meu irmão, meu amigo, peça para Deus abrir os seus olhos para te fazer enxergar as coisas como Ele vê, para que você descubra o tanto que é amado e o tanto que Deus ainda tem para realizar em sua vida. Irmãos, pela fé, acreditamos na existência de objetos invisíveis
e somos influenciados por eles. Andar pela fé é viver na expectativa confiante das coisas que estão por vir, na crença da existência de realidades invisíveis e fazendo com que eles nos influenciem como se fossem vistos. Ao contrário das pessoas deste mundo, que são influenciadas pelas coisas que são vistas, ou sejam, coisas visíveis. Essas pessoas vivem de riqueza, de honra, de esplendor e de louvor pelos objetos que este mundo pode oferecer e como se não houvesse nada invisível, ou como se não devessem ser influenciados pelas coisas que não são vistas. Nós, cristãos, pelo contrário, temos uma firme convicção da realidade das glórias do céu, do fato de o nosso Redentor estar lá, do fato de que há uma coroa de glória e nós vivemos e agimos como se tudo isso fosse real e como se nós víssemos tudo. O relato simples da fé e de viver pela fé é que vivemos e agimos como se essas coisas fossem verdadeiras e as deixamos impressionar a nossa mente de acordo com a sua natureza real. Nós não vivemos pelo que vemos, pois tudo que vemos são coisas passageiras. Isso significa que não somos influenciados pelas coisas que vemos. A ideia principal é que não somos influenciados e governados pela visão. Nós somos governados, não somos governados e controlados pelas coisas que vemos. E não vemos as coisas que realmente nos influenciam e nos controlam. Essa é a verdade. Não somos governados e controlados pelas coisas que vemos e não vemos as coisas que realmente nos influenciam e nos controlam. Portanto, é a fé que nos controla e não a visão. Olha, meu irmão, meu amigo, devemos viver pela fé e não pelo que vemos, pois nem sempre o que vemos é bom, mas Deus é bom o tempo todo, mesmo que não possamos vê-lo. Amém? E que Deus assim nos abençoe.